Boa noite. Vamos daqui a pouco começar a nossa live. Boa noite, Átila. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Ellen. Boa noite, Mariana. Vamos, enquanto a gente não começa, tem uma setinha aí, avise, né, os seus amigos, avise algumas pessoas que você acredita que vai ser bem interessante essa live desta noite, né? Enquanto isso, vamos escutar um pouquinho de música clássica, né? Que é algo que é muito peculiar aqui também do nosso Colégio Mirante, né? Escutar um pouco para ativar nossa sinapse neural. Travou aí, Átila? Vocês estão me escutando bem? Quero saber se tá tudo ok aí o som. Tá tudo ok então. Ai, que bom. Pode ser a sua internet, Átila. Olha, Vanessa, nossa convidada já está aqui. Nós vamos começar também pontualmente, né? Vai ser uma noite bem produtiva aqui para todos nós, falar desse tema, né? Carinho e firmeza é um tema bem interessante para todas as famílias. Vamos chamar aqui nossa convidada. Olá, Alexandre. Agora está ótimo. Que bom, Átila. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem? E Muita você? tudo bem, graças a Deus. Que bom ver você por aqui, né? Nos falando por WhatsApp, né? Então é com muita Uhum. alegria que o Colégio Mirante, né, recebe você aqui nessa noite. A noite de quarta-feira está virando uma noite de formação para os pais, né? Não só do Colégio Mirante, mas de todos aqueles que acreditam, né, numa educação personalizada, uma educação de qualidade, uma educação baseada em valores e virtudes, né? Que é isso também que a gente vai conversar nessa noite. Então, desde já, fica aqui nosso muito obrigado. E mais do que um agradecimento, fica aqui as nossas orações, né? Para você e para a sua família. Daqui a pouco vai Obrigada. apresentar, né? E vai partilhar um pouco, né? Dos desafios diários que todas as mães e pais vivem quando desejam e buscam isso, né? Baseado no ensinamento de Jesus Cristo. Olha, para mim é uma alegria estar aqui com vocês e acredito muito, muito nesse projeto, né, das escolas. A gente, né, até comentava com você, nós aqui em casa nós mudamos de cidade por causa da escola, né? Então a gente acredita muito, muito no projeto, assim, e somos pais assim muito empenhados, né, em ajudar assim, na escola, na formação, né, e tudo, porque é isso, a gente acredita muito, né, e eu até pensava hoje nisso, assim, né, que se a gente pensa que educar bem dá trabalho, né, educar bem é exigente, experimenta educar mal, e aí a gente vai ver o que que é ter trabalho, né, então é mais por aí, é bem por aí a coisa mesmo. No livro Carinho e Firmeza, né, com os filhos, ele fala, né? É mais fácil até descobrir a cura de uma doença hoje em dia, descobrir, né, várias fórmulas, né, para se viver bem. Hoje o mais difícil está exatamente na educação dos filhos, né? Eu acho Sim. que acreditamos nisso, né, quando a gente pensou no projeto. Antes era um projeto, hoje já é algo concreto em nossas vidas, o Colégio Mirante. Foi exatamente pela experiência que eu, né, e o meu sócio, outro diretor, o Vitor,
vivíamos nas escolas, né? E a gente precisava fazer algo, né? E quando nós Uhum. conhecemos a educação personalizada, a gente disse, está aí, né? Já tem várias pessoas fazendo. E quando a gente foi conhecendo as escolas, né? Eu fui em várias escolas, o Vitor também, a gente viu a concretude daquilo que a gente estudou, né? Porque Sim. parecia no papel assim tão perfeito e a gente ficava assim, mas será que a gente vai conseguir fazer tudo isso? Será que alguma escola já consegue fazer isso? E quando a gente visitava, a gente via tudo, tudo que estava lá. Mas por quê, né, Vanessa? Porque dá trabalho, né? E infelizmente Uhum. muitas instituições não conseguem porque dá trabalho fazer um bom trabalho. Então, acabamos que as coisas vão acontecendo de qualquer jeito, né? E isso, lógico, né? Estamos falando de colégio, de escolas, e quando vai para as famílias, infelizmente, a situação tende a ser pior, né? Por conta de tudo isso que a gente vive hoje, né? Por conta dos pais estarem com a sua vida, né, cheia de trabalho, cheia de afazeres, e aí a educação Uhum. vai sendo deixada para depois. Só que esse depois Uhum. de que tem uma prestação de conta, né? E a gente presta conta e é muito severa essa prestação de conta hoje em dia, né? Exatamente. O tempo não volta, né? E a educação não é uma sala de espera, né? Onde a gente olha, fica ali sentado, olhando as coisas acontecerem, e depois quando a gente talvez caia na real, seja tarde demais. Então, esse é o tempo. É uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Que o tempo que a gente tem é agora, né? De fazer alguma coisa e de sermos, de fato, protagonistas, né, na educação dos nossos filhos mesmo, assim, né? Primordialmente, né, a gente sempre fala isso, né, que primordialmente essa educação é da família, são dos pais. Depois Sim. vem os outros, mas primordialmente, primazia vem das famílias, né? Então a gente precisa formar bem essas famílias, né? Eu acho que aí é que está todo o nosso trabalho, né? Em estar aqui nas quartas-feiras, né? E a gente começou na semana passada, né? Que Não legal. o ano inteiro a gente vinha fazendo a formação, mas nunca tínhamos transmitido, né? E aí, quando foi Aham. Ah, passada, acredito que impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, eu fiz e deu muito certo. E aí a gente já estava conversando com você, né? Nossa mãe lá do colégio, a Taline, e aí deu certo. aham, tá lindo, tá aí. E a gente com certeza terá outros momentos, porque esse tema não vai se esgotar hoje. Esse e outros temas que a gente tem para conversar. Sim. Mas antes da gente começar a falar propriamente desse tema, eu queria fazer uma oração, né, pela sua vida, né, uma oração por essa live, né, porque a gente Uhum. sabe que todas as vezes que a gente está em nome de Jesus, né, e a gente está aqui também em nome dele, é importante a gente começar com uma oração. Então a gente começa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, queremos nesta noite colocar a vida da Vanessa, né, a vida da sua família, né, totalmente, inteiramente entregue a Ti, Senhor Jesus. Sabemos que a educação é um papel fundamental das famílias. Então, nessa noite, a gente quer transbordar um pouco daquilo que o conhecimento, que a vivência do dia a dia nos faz. E a exemplo da nossa mãe Maria, a exemplo, né, de tantas outras mães que hoje conhecemos, né, inclusive a Vanessa, que entrega a sua vida, né, nessa educação, uma educação de qualidade, uma educação que dá trabalho, mas a educação que vai levar à santidade. Então, nós pedimos e rogamos a Deus para que nessa noite tudo seja feito conforme a tua vontade. Então, a gente pede e intercede a essa Mãe Maria rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que possamos, né, começar, né, o que que você tem aí. Nós temos algumas perguntas que já mandaram aqui. Queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouco aí dos teus desafios, né? 4 filhos, né? Enfim, um pouco aí de você pra gente.
Tá ótimo. Bom, então, sou casada há... Agora, no dia 25 a gente completa 14 anos de casados, graças a Deus. E estamos aí com 4 filhos. Então, tem uma de 8 anos, os gêmeos que tem 4 anos, casal de gêmeos. E o Marcelo agora que está com 4 meses. E, e aí a gente tá aí, né, vivendo essa experiência no campo de batalha mesmo, né? Então, não venho falar de teoria mesmo, mas de vivência mesmo, de prática, porque a gente está aqui todo dia vivenciando desafios, né? Então, estamos juntos aí na caminhada, porque é isso aí, né? E eu trabalho hoje, né, assim, com mentoria para mães, né? E com essa mentoria acaba sendo uma orientação familiar para a família toda, né? E, e eu trabalho assim com coaching desde 2012, né? O coaching estava começando aqui no Brasil, assim, e, e aí no início trabalhava mais voltado para desenvolvimento pessoal e de empresas, né? De vários treinamentos em empresas, escolas também, né? Mas aí depois que os gêmeos nasceram, eu foquei mesmo nessa parte mais digital, né? Para poder ter um pouco mais de, né, de dedicação mesmo com eles e mais focado com mães. Então, desde lá, o meu foco tem sido esse aí. Perfeito, perfeito. É muito bom, né? E poder ajudar, né? Eu acho que acredito que o Com certeza. serviço, né? Eu acho que dá um significado e um sentido para a missão, né? E aí quando você ajuda outras mães, né? E aqui daqui a pouco vai aparecer aqui muitas perguntas, né? Porque eu já vi várias mães aqui do colégio que já estão aqui com a gente, outras que estão Que namorando. alegria, bem-vindos. Então, com certeza tem muitas perguntas, muitas dúvidas, né, de como fazer. E é isso mesmo que você falou, sabe, Vanessa? É a prática, né? Até tem uma amiga que deve estar escutando que eu digo a vida como ela é, né? E a vida, né? E a vida para fazer bem, uma vida cristã, né? Uma vida baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu disse agora esses tempos, não é para amadores, né? É para gente que tem vontade de fazer a diferença mesmo. Então, fico muito feliz de ver uma vida tão entregue a Deus, com seus desafios, né? Gêmeos, um de 8, um de 4, né? Então tem uma diferença aí, mas a gente vai conciliando, com certeza, né? É isso aí. E aí esse tema, né? Carinho e firmeza com os filhos. O que você consegue, assim, quando a gente fala sobre esse tema, eu acredito que fica muitas dúvidas na cabeça de qualquer um, né? Como é que a gente consegue fazer os dois? A gente consegue dar carinho e como é que a gente consegue ser firme, né? Principalmente quando o assunto é obediência, né? Como é que uma criança Sim. consegue obedecer a gente, né? E aí na tua idade aí, com 4 filhos, né? Como é que eles são? Eles são obedientes? Fala aí pra gente. Olha, acho que assim como a casa de qualquer um, né? Não tem nenhum robô aqui em casa, nenhum santo, né? São todas crianças normais, né? Porque é isso, né? A criança, ela tá ali passando por um processo, né, de aprendizagem e ela vai responder de acordo com o que ela consegue, né? Um grande erro que a gente comete é olhar para os nossos filhos como se eles fossem mini adultos, né? Querer comparar com a gente como se eles tivessem que entender as coisas como a gente entende, né? Então, eu costumo falar assim que a obediência ela é uma resposta do bom desempenho, né, do exercício da nossa autoridade. Então, se a gente está exercendo bem a nossa autoridade, automaticamente os nossos filhos também vão entrar nessa engrenagem, né, e vão automaticamente obedecer mais, né, no sentido de entender o que precisa ser feito, né. Lógico que vão ter desafios, lógico que vão sempre tender a querer fazer aquilo que eles querem fazer, porque são muito movidos pelos sentidos, pelas emoções, pelos sentimentos, né?
essa é a realidade de uma criança, né? Principalmente do 0 aos 4 anos, né? Essa é a realidade de uma criança nessa idade e lógico que vão ter esses desafios, mas se a gente está construindo bem a nossa autoridade, automaticamente a gente vai ter essa resposta deles também, né? Então, a gente precisa conseguir exercer nossa autoridade para que eles nos obedeçam, né? Para que consigam de fato serem orientados por nós, né? As crianças nessa idade precisam desse guia, dessa orientação, né? Eles serem guiados por nós, né? Eles se deixarem ajudar, né? Para que a gente ajude eles a crescerem, a irem, né? Amadurecendo ali nas etapas que eles vão passando, né? Então, a autoridade ela é um dever, um direito e um dever dos pais, né? Então, a gente tem o direito de exercer a autoridade sobre os nossos filhos, né? E temos, além disso, o dever de exercer essa autoridade, né? Isso é muito, muito fato, assim, né? Agora, a gente tem alguns sinais que a gente pode observar, né? E talvez vocês aí podem ir observando, assim, alguns sinais que podem estar dizendo assim, nossa, o meu filho está desobediente, né? Alguns sinais que a gente pode observar, assim, no nosso dia a dia, né? Então, sei lá, os nossos filhos não respondem a uma ordem, né? Se a gente dá uma ordem, ou demoram para cumprir, né? Ou respondem mal, gente, né? Não cumprem os combinados. Eu anotei algumas coisas aqui, né? Estão sempre testando a gente, obedecem só com recompensa. Isso aí é bem forte, Forte. né? Uma Pois criança... eu te pergunto essas Oi? negociações. Eu ia te perguntar, daqui a pouco eu te pergunto sobre essas negociações, essas. Faz que eu vou te dar isso. Depois a gente conversa. Sim, né? É uma grande cilada aí que a gente corre o risco de entrar, né? Então, uma criança, ela não nasce obediente nem desobediente, né? Vai depender dos estímulos que ela vai recebendo, né? E a fortaleza para ela vivenciar isso começa em nós, pais, né? Então, nós é que precisamos começar como eu falei, né? Exercendo a nossa autoridade, automaticamente a coisa vai fluindo, né? Então, só que o que acontece hoje, né? Se a gente for pensar, a gente vive hoje numa realidade, né? Numa sociedade e tal, que a gente não foi preparado para ser firme, né? Para dizer não, por exemplo. Essa palavra não, hoje em dia, parece que é uma palavra temida, né? Ah, porque dói, né? Porque eu não quero ver o meu filho chorar, porque eu não quero traumatizar o meu filho, porque eu não quero ver o meu filho triste, né? Então, o que acontece? A gente começa a ficar inseguro diante de um cenário assim. E hoje é o que a gente vê, né? Pais totalmente inseguros, que não sabem como. Meu Deus, meu filho está agindo dessa forma e eu não sei como fazer, porque se eu fizer isso vai traumatizar, mas se eu também não fizer, ele não vai aprender. Então, com isso, vai gerando aí pais inseguros, né? E com isso, vai gerando filhos desobedientes, filhos que vão, digamos que, tomando conta do pedaço, assim, né? Tomando conta da casa e de tudo, assim, né? Tem um psicólogo, depois vocês podem até procurar, o nome dele se chama John Rosemond, né? É um psicólogo que ele fala de uma maneira muito interessante, se vocês quiserem. Depois eu posso te passar o link, Me passa. e aí você pode mandar ali para os pais por algum meio que seja mais fácil. Um vídeo muito interessante mesmo. E ele fala de uma maneira muito incrível, assim, sobre a tal da vitamina N, né? Que é a palavra não, né? Vitamina N é a palavra não. E ele fala, né? Ele vai falando no vídeo, assim, né? Das crianças dos anos 50, por exemplo, que quando as crianças possuíam muito menos, né? Do que hoje, né? Muito menos do que hoje, não tinha essa coisa arada que existe hoje, né? Celular, TV, brinquedo, um monte de brinquedo, muitos estímulos, né? Não tinha, né? E as crianças daquela época eram muito melhores
do que as crianças de hoje, né? Ele vai discorrendo, assim, esse assunto. E ele fala, né, que assim que a satisfação dos desejos, né, das crianças se tornou a norma dos pais, né, as taxas das crianças com depressão aumentou assim disparadamente, né, disparadamente. Então, olha que interessante. Então, as crianças que cresceram com essa fábula, né, do eu posso ter qualquer coisa do nada, né, são muito mais propensas a se tornarem adultos muito egoístas e emocionalmente atrofiados. Nossa, é muito forte. Assim, você vai assistindo o vídeo e você vai vendo de fato a realidade, assim, né? E o pior é que essas crianças vão continuar a fazer isso com os filhos delas, né? Se tiverem, né? E então isso ele vai discorrendo isso no vídeo. Né? Eu achei muito interessante. Né? Eu lembro daquele filme, não sei se todos já assistiram aquele filme A Fábrica do Chocolate. Até dá para assistir com os filhos também, né? Dependendo da idade, dá para assistir. E eu lembro de uma cena que era justamente isso, né? O dono da fábrica, ele vai meio que querendo dar uma lição nas crianças, assim, né? No plano de fundo você vai vendo isso, assim, né? Então, cada uma das crianças meio que tinha uma tendência, né? E tinha uma, não sei se vocês vão lembrar, que o pai, ele dava de tudo. Tudo que ela queria, ele dava, né? Então, tanto é que para conseguir o ingresso, para ela conseguir lá conhecer a fábrica de chocolate, ele comprou milhares de caixas e mandou todos os funcionários dele ficar lá abrindo as caixas para tentar achar o ticket que daria acesso a ela conhecer a tal da fábrica. E então, assim, é uma coisa. E depois no filme você vai vendo, assim, tudo ela queria o tal do tudo ela queria, o pai ia meio que querendo dar tudo para ela, né? Então, o psicólogo, ele meio que passa uma regra ali no vídeo, né? Então, ele fala assim, dê tudo o que o seu filho realmente necessita, porém, não mais do que 25% do que ele simplesmente quer. Né? Ele mostra meio que essa regra, né? Para a gente pensar, assim, sobre o quão permissivo talvez a gente esteja sendo na educação. Né? Então, a gente tem muito isso. Vem muito de uma educação autoritária, o autoritarismo, né? Tipo, eu mando e você obedece. E aí, de repente, o que aconteceu foi que os filhos começaram a pensar assim: os filhos tiveram seus filhos e pensaram, eu não quero que os meus filhos passem por isso, né? E eu não quero que meus filhos sofram como eu sofri. Nossa, eu tive que trabalhar durante o meu ensino médio, ralar para conseguir pagar minha faculdade. Não, não quero que meu filho passe por isso, não. Eu quero bancar tudo para ele, para que, né, para que ele seja feliz e tal, na melhor das boas intenções, talvez, né? Mas privando, né, o filho dos desafios, das lutas, dos sofrimentos que são tão comuns na vida e que depois a criança vai se deparar com isso lá na vida adulta, né? Então, é isso, assim, né? Os erros mais comuns que a gente pode cometer com relação à educação, assim, por exemplo, permitir que os nossos filhos não cumpram com os combinados que a gente faz. E essas coisas a gente vai fazendo no dia a dia, né? E vai minando a nossa autoridade, né? Então, a gente não vai inserindo encargos, né? Uma rotina de encargos para as crianças, né? Porque criança pequena, de 2 anos, já pode ter um encargo, né? E a escola trabalha muito isso, né? Eu vou cedendo em algumas coisas, né? Então a criança fica insistindo, 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 até que eu, de repente, cedo, né? Eu quero evitar conflitos, então eu vou só fazendo as vontades, pronto, né? Então existe essa incoerência poderia dizer assim, né? Essa incoerência e da nossa vivência ali na educação, né? E aí um pai também tira a autoridade do outro, não sei se isso, né, é muito comum acontecer, né? O pai tira a autoridade da mãe, a mãe tira a autoridade do pai na frente do filho, né? Dá bronca quando a gente está totalmente alterado, quando a gente está cansado, quando a gente perdeu as estribeiras e aí você, né, capricha ainda mais
e põe tudo a perder de uma vez, né? Então, tem essas realidades assim que vão fazendo com que a nossa autoridade vá minando de fato. A gente vai perdendo a nossa autoridade e automaticamente os nossos filhos vão tomando conta da situação e a gente não sabe mais como agir, né? Perfeito. Você falou, Vanessa, algo muito interessante, até que colocaram aqui, né? Da encargos, né? Da responsabilidade, da rotina, Uhum. autonomia, né? Ensinar, né, algumas coisas para a criança, né? E você falou lá no início também, alguém até comentou, eles estão estreando na vida, né? Então, às vezes, a gente tem algumas exigências já do adulto que a gente quer que aquela criança já comece a exercer, ela não sabe. Mas a Sim. é começar a ensinar desde cedo, né? Desde a infância, desde os 2 anos de idade, como você falou, e isso é até uma das práticas, né, da educação personalizada, a questão dos encargos, da responsabilidade, né, naquilo que eles podem fazer, né, naquilo que eles conseguem fazer, né, e se não fizer da forma como a gente deseja, ou como eles desejam, a gente está ali para fazer a insistência até a gente chegar nesse trabalho bem feito, né? Então, é essa virtude, né? Tem até atrás aqui, né? A virtude do mês, né? Desse mês é porta, né? Então, você vai trabalhando, e aí uma vez alguém até perguntou, como é que com 2 anos de idade você já fala em virtude para criança, né? Mas é no dia a dia, né? Como é que eu vou ser forte? É toda vez que eu caio, eu já choro, né? Uhum. Preciso trabalhar isso, né? Eu sou forte, eu não me queixo, né? Então, Uhum. assim, você vai trabalhando isso para que a criança, né, comece a entender, né, conforme a idade dela e tudo mais, mas ela já consegue, sim, dar uma resposta para a gente, né? Eu acho Sim. que é isso que nós precisamos esperar, uma resposta. Em cima daquela resposta, a gente vai fazendo os ajustes, né? Mas a gente precisa. E também muito interessante, né, o que você colocou, né, da nossa geração criando os nossos filhos, né? Então, aí eu não Uhum. tive carro para ir para o colégio, mas o meu filho precisa ter. Né? Aí eu Sim. fui de ônibus, eu fui andando, mas o meu filho não, meu filho não. Tudo que eu não tive, ele vai ter, né? E vai ter Sim. mais ainda, né? Então eu Sim. lembro várias situações que já vivenciei, né? Principalmente na função de diretora de colégio, que eu Uhum. ficava, né? O menino às vezes vai viajar, vai para Disney e ele volta e o pai pergunta: e como foi? Legal, porque para ele Uhum. assim de diferente aquela viagem, né? Para o Sim. pai, às vezes ele nem foi na Disney, né? Ele nem chegou, Uhum. mas ele quer dar tudo para o filho e acaba não mostrando para ele o esforço, né? O Sim. trabalho que dá. Então, muito interessante. Aí, queria te fazer uma pergunta, né? Muito pertinente que os pais mandaram aqui para mim. Como exercer a autoridade? Agora você falou, sem autoritarismo, sendo firme e gentil. Né? Será que é possível, né, a gente exercer essa autoridade sem autoritarismo e principalmente, né, sendo firme, sendo assertivo, né, sendo afetivo? Me fala aí um pouco, Vanessa. Sim. Olha, é engraçado que hoje a gente vive num mundo com tanto acesso à informação, né? Mas ao mesmo tempo, como eu falava, né, a gente nunca esteve tão perdido com relação à educação dos filhos, né? É um paradoxo aí, porque, né, antigamente existia ali, sei lá, uma cultura, valores, moral, que de certa forma ia sendo passado, né, de pai para filho e tal. Hoje em dia meio que isso se perdeu, né, com essa questão assim da desestruturação da família, né? Meio que não existe mais, assim. Então as pessoas elas não têm mais certeza, né? Elas têm dificuldade de enxergar a verdade, né? As mães elas vão procurar a verdade na internet, no Facebook, daquilo que a amiga diz, né? E vai na cabeleireira e fala, nossa, estou com dificuldade com meu filho e tal. E tem disso, assim, você não sabe mais a quem recorrer ou a quem pedir ajuda, né, e tal. Então, a gente pode afirmar assim que está tudo muito confuso, né? E digamos que o ambiente educacional não está favorecendo muito a educação, né? Então,
a gente pode dizer que esse é um ponto importante, assim, que tem dificultado os pais de exercerem autoridade, né, com relação aos filhos, que é o quê? Essa falta de critérios para avaliar esse bombardeio de informações que aparece para a gente, né? Pode isso, não pode aquilo, e não, isso vai traumatizar, não, isso não pode falar não, e tal, né? Então, essa falta de critério, né, por causa disso, assim, vem de tantos lados nessas informações, que às vezes isso ocasiona a falta até de um comum acordo entre os próprios pais, né, sobre a educação dos filhos. Porque cada um veio de um tipo de educação, né, e os próprios pai e mãe não se entendem ali com relação à educação. Né? E aí isso ocasiona, como eu falei antes, de um tirar a autoridade do outro, porque um acha que um está sendo firme demais, o outro está sendo permissivo demais, né? E isso dificulta demais esse processo da educação, porque os pais não estão em comum acordo, né? Então, é isso, assim, não posso cobrar demais, se não traumatiza, então daí deixa de fazer, porque todo mundo faz assim, né? E por aí vai. Com isso, a gente entra no segundo ponto, que é o quê? Quem é o meu filho? Né? Quem é o meu filho? Será que eu conheço o meu filho? Né? Será que eu sei quem é essa pessoinha que está aqui na minha frente? Né? Será que eu sei o que esperar do meu filho, da fase que o meu filho está passando, né? De cada fase de sua vida? Né? Se eu tenho mais filhos, né? Será que eu sei que eles são diferentes e que a educação para cada um precisa ser diferente, que cada um é único, né? Individual? Né? Será que eu sei que a educação precisa ser diferente para cada um, né? Que tratar igual o desigual só vai produzir injustiça, né? Entre eles, e eles percebem isso, né? E vai gerar problema, né? E que é um grande princípio educacional, né? Então, diante de tudo isso, o que acontece com esse pai e com essa mãe, né? Eles ficam inseguros, né, como eu falava, porque não tem certeza de nada e com isso eles não conseguem exercer autoridade, né? Então vamos pensar um pouco assim, né? A gente fala como exercer autoridade com carinho, com firmeza e tal, mas será que eu sei o que é autoridade, né? O que é autoridade? Então a gente pode pensar um pouco sobre isso, né? Se a gente pensar o que é uma autoridade, pensar em termo geral, a gente vai chegar que é uma pessoa que ela sabe muito sobre aquilo sobre aquele assunto que ela está falando e que ela é reconhecida por aquilo, né? Então, assim, dificilmente uma pessoa vai falar assim, eu sou expert em marketing, por exemplo, né? Mas não tem ninguém em volta dela reafirmando aquilo, assim, né? Porque a autoridade, de certa forma, as pessoas também vão dando essa autoridade para a pessoa, porque reconhecem que ela sabe, né? Ela sabe daquilo que ela está falando, ela sabe aquilo que ela está fazendo e ela transmite, né, essa segurança, né? Então, como que nós vamos ser essa autoridade em casa se a gente não sabe como agir? Né? Se a gente não sabe que ação tomar em cada situação que vai aparecendo, né? Então a gente vai apagando incêndio, a gente vai se arriscando em várias coisas, a gente vai colocando em prática um conselho de uma amiga, de um amigo, né? A gente vai se deixando levar pelas situações, e isso é muito perigoso, né? Antigamente, a educação era muito autoritária, como eu falei, né? Então, eu não quero que meu filho passe por isso, aí eu faço o quê? Então, eu vou fazer o extremo oposto, eu vou para o permissivismo, né? Então, hoje a gente não tem mais o autoritarismo, mas a gente tem o permissivismo, né? Então, eu começo a agir assim, deixa ele fazer, né? Dá o que ele quer ali para parar de chorar, e você vai apagando incêndio no dia a dia, né? Para parar de chorar, para resolver o problema aqui, né? Você acha que está resolvendo o problema. E você vai permitindo tudo, porque você não sabe como agir diante de cada situação. Então, eu recebo essa autoridade quando os meus filhos nascem. De fato, quando os nossos filhos nascem, a gente recebe esse título, né, de pai e de mãe, né? Mas, se eu não procuro manter essa autoridade, eu perco ela, né?
Então, é assim com um dono de uma empresa que assume um cargo de autoridade, um presidente, né, e tal. É assim, né? Se você recebe aquele título, mas se você não dá conta de manter aquilo, as pessoas não te respeitam mais, né? As pessoas vão tomando decisões por conta e não te consultam. E assim vai acontecendo dentro da nossa casa também, né? Então, eu gosto muito da ideia desse livro, né, que veio, né, no tema dessa live, que é o carinho e firmeza com os filhos. Ele fala dessa assertividade, né, da gente ser assertivo na educação, né, que é o quê? É uma postura segura e não agressiva, né? Então, educar é ir à frente, né? É a gente se preparar para essa função, digamos assim, né? Para essa missão que é a educação dos nossos filhos. E aí no livro ele fala dessas etapas, né? Que são 3 etapas. Então, eu anotei aqui, né? Que é falar com clareza, né? É planejar, se antecipar com relação às situações e as regras claras, né? Então, tem essas etapas. Então, eu preciso, para viver esse carinho e firmeza, esse equilíbrio da coisa, então eu preciso estabelecer normas, por exemplo, poucas, claras, né, com limites de tempo, né, porque vai sempre depender da fase que a criança está passando, né. Eu preciso reforçar positivamente o cumprimento dessas regras, né. Então, por exemplo, mostrar as vantagens das regras, sei lá, olha, quando a gente vive um horário, a gente tem mais tempo para fazer outras coisas legais, outras coisas, né, você vai ter mais tempo para a gente poder, por exemplo, vamos guardar os brinquedos agora, sem se enrolar, porque a gente vai ter mais tempo para ficar ali na hora do jantar, comendo tranquilo, podendo conversar e tal, né? Então você vai dando esse panorama, né, para a criança, né? Pensar na questão da consequência do descumprimento, então ser normalmente proporcional àquilo que foi feito, isso é muito importante, né? Porque não é uma consequência igual para tudo, né? A criança, dependendo daquilo que a criança descumpriu, vai ter algo proporcional, né? Então, algo que você também consiga cumprir, né? Porque às vezes a gente, na hora, sem pensar, a gente fala de uma consequência que nem a gente vai dar conta de cumprir aquilo, né? Porque a criança vai ficar tanto ali em cima que você vai acabar cedendo, né? E aí você já perdeu, né? E aí, né, exercer essa autoridade sem autoritarismo, né, sem permissividade, mas essa palavra-chave, com assertividade, né? Assertividade. Isso é muito importante a gente ter claro, assim, né? Então, a gente precisa se preparar, né? Precisa se preparar. Então, como eu falava, a educação ela não é uma sala de espera, né? Preciso planejar, né, objetivos para cada filho, né, conhecer o meu filho, conhecer o temperamento, né? Hoje se fala tanto, né, dos temperamentos e de uma forma tão clara, né, que talvez uns tempos atrás era algo um pouco mais confuso e hoje está mais fácil de entender isso, né? Eu preciso conhecer o temperamento do meu filho para saber como lidar com cada um, né? Os pontos fortes, os pontos fracos, né, do meu filho, os seus gostos, né? Será que eu sei o que meu filho gosta? O que meu filho gosta de brincar? O que meu filho gosta de comer? Será que eu sei, né? As fases que ele está passando, as capacidades que ele tem, né? Que está muito ligado com relação a essa questão da autonomia, que às vezes a gente acaba deixando a desejar na questão de dar autonomia para os nossos filhos, porque a gente não confia na capacidade deles, né? Não acredita que eles são capazes de fazer aquilo, né? Prevenir situações de desobediência, né? Isso a gente previne, né, com combinados, com regras claras, com constância, né? Essa é uma palavra muito importante, porque eu costumo falar muito aqui que um dia ruim, um dia que talvez a gente, sei lá, um dia foi mais difícil, mais cansativo, talvez a gente não conseguiu ser assertivo, a gente acabou sendo mais agressivo, ou mais permissivo, né?
a gente não pode tomar esse dia como assim, como regra, né? E falar assim, agora deu tudo errado, então chuta o balde e pronto, né? Não, foi só um dia, calma que né, ou eu resolvo, né, já essa mudança, se eu percebo isso ainda de manhã, eu preciso, não, preciso virar a chave aqui e recomeçar, né? Vamos lá, respira fundo e recomeça, né? Mas se não dá mais tempo no mesmo dia, a gente tem um novo dia, né? Se Deus quiser, a gente sempre tem um dia novo para começar e recomeçar, né? Então essa constância é muito importante, né? Esse ritmo, né? De estar sempre sempre em frente, né? Nunca desistir do caminho, né? Perfeito, Vanessa. E essa última colocação sua da constância é muito importante. Eu lembro de outra também, que é a ordem, né? A virtude da ordem, né? As coisas ordenadas, assim, como você falou, né? Acontece um dia, né? Ah, aconteceu hoje, a gente fugiu um pouco da rotina, veio uma visita. Uhum. Teve uma pergunta que eu anotei aqui, né? Como ser firme com os filhos quando um desafio na frente dos familiares e parentes, né? Que aí naquele dia que tem uma visita, né? Veio o avô, veio os avós paterno, materno, veio a madrinha, veio o padrinho, veio um tio de fora. Naquele dia a criança, né? Aí faz aquilo que não estava na rotina dela, aquilo, e tem comportamento também, às vezes, diferente daquilo que a gente costuma ter com eles, né? Então, Sim, aí eu também digo, a constância e a ordem andam de mãos dadas, né? sim. Porque você precisa, aconteceu, foi ontem, mas hoje vamos ordenar de novo, né? E aí, conversar antes, né? A minha avó dizia, né? Quando a gente vai receber uma visita, a gente conversava antes com as crianças, né? E depois, né? Durante não, porque a gente está com a visita. Mas ela dizia, conversa antes, né? Olha, vai ter uma Uhum. visita, né? Então precisamos respeitar, e depois, quando a visita saía, caso o comportamento não tenha sido adequado, tem uma conversa depois no final também, né? Então, Sim, eu acredito muito, né, que é o diálogo, como você falou muito bem, ter regras claras, a sim, comunicação é importante, até a forma que você fala com seu filho. claro. Fala e a criança está lá embaixo e eu estou aqui em cima, né? Vamos falar, entender, né, o que que eu estou dizendo para ele, o que que eu desejo que ele faça, né? E uma Exato. outra também, né, que aí eu acho que você também pode também colocar aqui para gente, como lidar com temperamentos diferentes, né? Foi uma pergunta também Uhum. que a Aline fez para gente aqui. E você também falou sobre temperamento, e hoje, né, a gente tá assim, tem muita, graças a Deus, né, estamos com bastante informação sobre isso. Né? Mas como você lida com uma fleumática e um melancólico, uma sanguínea Sim. e um melancólico em casa, né? E aí parte muito do que você falou, né? Eu preciso conhecer meu filho, conhecer o que é temperamento, né? Para poder ver onde são os pontos fortes dele, tal, pontos fracos, o que que a gente precisa fazer. O que que tu pode nos dizer sobre temperamentos também, né? Nossa, então, a questão dos temperamentos é um assunto sem fim, né? Mas, assim, é importante demais, assim, assim, normalmente quem não tem, assim, muito conhecimento dos temperamentos, que é um assunto novo para a pessoa, talvez tenha um pouco de dificuldade de conseguir identificar no filho, dependendo, assim, eu trabalho fora, eu não passo muito tempo com meu filho, também tudo isso vai dificultando. Por quê? O caminho para você descobrir o temperamento dos seus filhos e o seu também é a observação, né? É a articulação entre o conhecimento e a observação, né? Eu sei como que funciona ali o temperamento e eu vou observando, ou me observando, vou observando os meus filhos, né? E vou percebendo neles traços, né? Daquele temperamento. Então, o temperamento até os 6 anos, mais ou menos, de idade ali, você vai vendo traços, assim, né? Você vai ter uma certeza plena mesmo, assim, por volta dos 5, 6 anos de idade, assim, sabe? Mas você já consegue ir observando traços, assim, tipo, eu tenho um estudo mais aprofundado da coisa, assim, eu já consigo, digamos que até
identificar até a porte aqui da criançada, assim, né? Mas é muito diferente você lidar com temperamentos. Vamos falar, por exemplo, de quente e de frio, né? Porque às vezes fica um pouco mais difícil de conhecer, de identificar se é um sanguíneo, se é um colérico, né? Então, temperamentos mais quentes, como sanguíneos e coléricos, vão nos dar um pouco mais de trabalho com relação à educação, né? Porque são crianças mais expansivas, crianças que vão, né, argumentar mais, né? Pelo contrário, crianças com temperamento mais frio, fleumáticos e melancólicos, são crianças que acatam muito mais rápido uma ordem, né? Muitas vezes não porque elas querem obedecer, por exemplo, um fleumático, é muito mais a questão de evitar conflito, né, do que necessariamente obedecer a ordem, né? Pode ser que ele não tenha nem captado muito bem aquela ordem, mas ele não quer criar conflito com você, então ele fica na dele, fica quieto, ele não vai rebater, ele não vai reagir, né? Dificilmente um fleumático vai fazer isso, né? Então é importante ter essa observação assim na hora de lidar, né? De lidar com os temperamentos, porque porque assim a educação, a obediência, ela tá muito com a forma como a gente comunica, né? Como se falava das regras claras, né? A forma como a gente comunica as coisas vai influenciar muito, né? E eu comunico de uma forma para um sanguíneo, eu comunico de outra forma para um melancólico, eu comunico de uma outra forma para um colérico, né? Por exemplo, uma criança colérica, se eu vou dar uma ordem de frente, normalmente dá errado, né? Porque ela vai querer bater de frente, ela, né? Uma criança que é mais explosiva, né? A gente vai trabalhando isso nela. Mas tem outras maneiras de você conseguir fazer com que ela obedeça, né? O sanguíneo normalmente vai exigir que você seja muito lúdica, né? Então, para você tirar ele de uma atividade para fazer outra, você tem que criar todo um cenário, né? E fazer a coisa com calma, não dá para fazer assim com rispidez. Então, tem toda uma abordagem ali que influencia muito assim na conquista. Então, se essa forma que a gente comunica as coisas é verbal e não verbal, né? A gente pode estar dando uma ordem, mas a nossa fisionomia e a nosso tom de voz está falando outra, né? Eu posso falar assim, ai, filhinho, para com isso, né? Isso aí não tá mostrando autoridade, não está mostrando, né, uma ordem clara, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Isso o livro fala muito. E até se quiserem depois, tem uma live que tá lá no meu canal do YouTube, tá nos últimos vídeos agora, que eu falei sobre as técnicas do livro ali. Então, tem o disco riscado, né, a do nevoeiro, várias técnicas do livro. A gente falou de forma muito prática, assim. Então, até convido vocês, se depois quiserem assistir lá no meu canal do YouTube. Então, essas são etapas da comunicação, né? Então, você pode usar essas técnicas de comunicação para você conseguir que o seu filho obedeça, né? Antes de ter que chegar numa situação, sei lá, um pouco mais extrema, que você tenha que usar o físico, por exemplo, pegar pela mão, né, e tal. Talvez só usando essas técnicas ali de comunicação, com palavras-chave, né, por exemplo, né, do disco riscado, que você repete a ordem com palavras-chave, então, por exemplo, quero que você faça isso agora, né, quero que você vá nesse exato momento, né, você vai usando essas palavras-chave, assim, isso vai ajudando com que a sua comunicação seja muito mais assertiva, né. E esse cuidado na linguagem também, né? Porque às vezes a gente usa palavras que a criança não tem vocabulário ainda para entender, né? Você fala uma coisa, sei lá, você falou assim, você tem o quê? Você tem minhoca na cabeça?
né? A criança não sabe, ela vai começar a imaginar um monte de minhoca na cabeça dela e tal, não está entendendo nada daquilo que você está falando, né? Então, a forma como a gente usa a nossa linguagem, a gente tem que entender que, a gente tem que se colocar, né? Tem que ter essa empatia, assim, né? De se colocar no lugar da criança para saber se de fato ela está entendendo a mensagem que você está falando. Porque muitas vezes a desobediência ela vem disso, né? Da criança não ter entendido claramente a ordem que a gente deu, né? Isso acontece com os adultos, né? Quando a gente vê isso no meio, né, empresarial e tudo mais, a gente vira e fala, a gente fala para o Sim, computador e acha que está tudo claro para a gente, né? E aí, quando a gente exatamente. percebe, a pessoa não fez porque ela não entendeu, né? Simples assim. Sim, Imagina uma criança, né? Então, essa sim. dimensão é muito interessante que você colocou. Eu li aqui que sobre temperamento a gente vai fazer uma outra live, Vanessa, para falar Com só de certeza. temperamento, que é um tema bom, rende muita coisa também. Uma É outra muito pergunta legal. que a gente tem aqui, que você até falou um pouco, como é que a gente lida com as birras das crianças, né? A gente sabe que criança, quando ela vai percebendo que ali está a nossa fraqueza, né? Aí que Uhum. né? Então, ela vai percebendo que a gente está cedendo, né? Então, por isso que ainda agora, Sim. né? Como é que a gente faz quando a criança percebe que tem alguma pessoa desconhecida ou então alguém que não é do convívio ali da casa, aí que ela faz, né? Porque ela, com o entendimento que ela tem, ela percebe que a situação está vulnerável, né? Que a situação às vezes está favorável a ela. E aí, como é que a gente lida com essas situações, Vanessa? Não, achei sensacional isso que você falou, porque é justamente isso. A criança, ela não vai fazer de propósito para te provocar, para te tirar do sério. A criança não faz isso, ela não tem essa articulação, assim, ela não consegue calcular isso, sabe? Ela justamente ela faz porque ela percebe um ambiente favorável, né? Então, a gente precisa pensar, né, com relação a essa questão das birras, a criança ela não sabe se comunicar ainda. Vamos pensar a criança aí de 0 a 4 anos, né? Que acho que é o foco também da escola aí, né? Então ela ainda não tem essa habilidade da fala. Ela consegue falar, ela consegue se comunicar, né? Dependendo ali de 2 anos para frente, já consegue se comunicar e tal, mas ela não tem ainda a habilidade totalmente formada da fala, ela não consegue usar desse recurso, né? Então ela tá o quê? Ela tá experimentando sentimentos, ela tá, né, experimentando frustração, medo, né, insegurança, tristeza, os sentimentos, as emoções mesmo, né? Então, a primeira coisa que entra, assim, nisso da birra, é que vai exigir de nós paciência, né? Paciência, não tem um botão mágico, assim, que se aperta, né? Vai exigir de nós paciência, por quê? Porque a gente vai precisar olhar para a criança e entender o que está se passando na situação como um todo, né? Um olhar macro da coisa, né? E não olhar só para o grito da criança, só porque ela está batendo a perna. A gente não vai olhar só para isso. A gente vai ter um olhar macro mesmo, né? Então, a criança ela vive de emoções nessa fase, né? Então, a parte da razão dela ainda não está desenvolvida. Então, essa criança, você costuma às vezes a gente ouve assim, né, a pessoa fala, essa criança tá manhosa demais, ela só quer colo, né? A criança, ela tá fazendo isso de propósito, não é possível, né? Nossa, ela tá armando uma estratégia aqui para a gente, né, tende a talvez pensar isso não é possível, né? Ela tá fazendo isso de propósito para me provocar, né? A gente pode pensar isso, né? Mas a criança ela não tem essa capacidade de manipulação ainda. Então, claro, se ela fizer uma birra, tem que pensar assim, como você falou, eu vou montando um ambiente, às vezes, favorável para que ela faça cada vez mais isso. Porque ela faz uma birra e você cede aquilo que ela estava fazendo lá, o show dela, e você cedeu. Então, ela aprendeu que se ela fizer isso, ela consegue o que ela quer. Então, esse é um dos pontos que faz com que estimule a criança a ter
esse tipo de atitude, né? Mas não era com a intenção de manipular, né? Mas ela aprendeu que ela consegue o que ela quer. Então, a gente precisa lembrar, de você ter isso bem claro. O meu filho, ele não sabe o que fazer, né? Ele não está fazendo isso de propósito. Se você se descontrolar, a criança ela vai ficar mais insegura ainda. Ela vai ficar mais perdida, mais nervosa, mais ansiosa ainda, porque ela vai olhar, você é a pessoa de referência para ela, e ela vai pensar assim, se essa pessoa que é para ser a minha referência, lógico que ela não vai pensar dessa forma, mas ela vai intuir, né? Se essa pessoa que é para ser a minha referência está totalmente perdida e descontrolada, então eu estou mesmo perdido mesmo, né? Então, gritos, ameaças não vão resolver o problema de verdade. Na verdade, pode resolver na hora a criança parar de chorar, né? Se eu der um grito, se eu ameaçar, se você não parar de chorar agora, vai acontecer isso e tal. Ela pode até parar de chorar, mas não resolveu o problema. Você só acabou com a situação ali em si. Mas você não ajudou a criança a lidar com aquele sentimento dela, né? Então, o problema não é uma criança gritando, fazendo birra, se descabelando e tal. Tem que pensar, né? Qual que é o problema? Qual é o problema? A criança não está sabendo lidar com aquela situação. Hoje ainda aconteceu algo aqui em casa, que o meu filho chegou no almoço, ele viu que não tinha molho para o arroz, ele ia comer o arroz branco. E ele fez assim, porque tá toda uma situação aqui com a chegada do irmãozinho, e aí ele é o que tá mais sentindo, assim, sabe? E aí ele fez um show porque não tinha molho para colocar no arroz, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou fazer para resolver isso, né? Então ele estava muito agitado, gritando, se esperneando, fazendo e tal. Eu peguei ele no colo, né? Falei para ele, respira, vamos respirar fundo aqui, junto comigo, respira junto comigo, né? Primeira coisa, então, acalmar a criança, né? Se precisar tirar ela daquele ambiente, tira daquele ambiente, né? Faz ela respirar, muda os ares, muda o foco, se puder levar na janela, mostrar, olha, tem um passarinho passando lá, olha que legal, tal, 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 né? Você muda o foco para tentar conversar com ela de um pouco mais tranquila, né? Olha, daí eu expliquei, né? Eu falei, olha, hoje não tem molho no arroz, mas assim, você já comeu o arroz assim, sem o molho? A gente consegue sentir o gosto do arroz. É um jeito diferente de comer. Você pode experimentar, né? Vamos lá experimentar lá na mesa e tal. E aí pronto, ele se acalmou, veio, comeu todo o arroz e ainda quis repetir o arroz sem o molho, né? Então, a gente precisa olhar e pensar isso, né? Qual que é o real problema, né? A criança ela não está sabendo lidar com aquela situação, então a criança ela precisa aprender a lidar com as coisas, né? As birras elas devem durar, né, em torno dos 4 anos de idade, né? Se você souber direcionar, né? Então a birra ela sempre surge desse sentimento forte de algo que ela sentiu, algo que quebrou o padrão para ela, né? Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a lidar com esses sentimentos de medo, de raiva. Então, a gente precisa analisar por que o nosso filho está chorando, né? Não olhar só para o grito, não olhar só para o choro, mas por que ele está chorando, né? E não adianta perguntar para a criança o que ela está sentindo, porque ela não vai saber descrever. Ela não vai saber dizer, eu estou triste por causa disso, eu estou com raiva. Não, ela não sabe lidar com aquele sentimento. Então você pode falar, né? Olha, eu estou vendo que você está triste, eu estou vendo que você está um pouco frustrado porque por causa disso, disso, daquilo, né? Como é que a gente pode resolver isso, isso e isso, né? Então você vai ajudando ele a perceber que tem como solucionar aquilo, né? Então a gente pode resolver as birras desse jeito, assim. Você pode também resolver birras se antecipando, né? A previsibilidade ajuda muito. Esses combinados, como você deu o exemplo, né? Os combinados ajudam muito a prevenir birras, porque já existiu um combinado, a criança ela já está prevendo o que vai acontecer depois. Ela não vai se pega de surpresa, né? Isso ajuda muito a prevenir. Então, rotina, combinados, previsibilidade, isso tudo ajuda muito a trabalhar aí essa questão das birras. Perfeito.
E quando você estava falando aqui, né, eu vejo aqui, né, no colégio, né, que às vezes a atuação da criança no colégio ela é diferente do que em casa, né? Então, quando a gente pede alguma coisa, eles obedecem até com mais velocidade, com mais tranquilidade, Uhum. às vezes em casa. E eu lembrei de eu até conversei com os pais, né? Eu tô aqui no colégio, né? E aqui nessa sala da direção, aqui onde nós estamos, onde eu estou, as crianças passam, né, por aqui. E aí elas passavam correndo, assim, correndo, né? E aí aquilo, né, que estão passando correndo, né? E são pequenas, né? E aí eu falei, professora, olha, a gente precisa fazer essas crianças virem devagar, que elas podem se bater, enfim. E aí a professora começou a usar técnica, né? Porque é isso mesmo que faz. Então ela começou a dizer, os meninos, quando passam, né? Os meninos, né? Eles saem em separados, né? Os meninos, às vezes, para ir ao banheiro ou para ir para o parquinho. E aí eles vão marchando. Um, dois, um, dois, um, dois. E aí, gente, que técnica. Nunca mais passaram por. E aí no mínimo, a professora ensinou a ir desfilando com a mão na cintura. Então elas vão desfilando. Gente, funcionou, funcionou, Aham. né? Ah, vai funcionar sempre? Não, às vezes aconteceu um aniversário e a criança sai Uhum. correndo, porque já quer ir lá para outro lado, enfim. Mas assim, no dia a dia, vem funcionando, né? Então, Uhum. isso é muito interessante, né? Um pai está até falando aqui, o sucesso é o trenzinho. Também tem um trenzinho piuí tchá-tchá-tchá. Eles quando nós fizemos semana passada a formação dos pais numa casa, né? Na casa de um dos pais, e as crianças estavam num outro lugar, né? Na mesma casa, mas em outro ambiente, com as professoras. E isso é muito legal, né? E você que tem os filhos na educação personalizada, você percebe isso, né? Que isso não é muito comum, né? Não é comum, na verdade, numa escola mais tradicional que não tem essa preocupação. Então, na formação Uhum. da semana passada, as professoras estavam, eu estava, a coordenadora estava. Então, as crianças ficaram com as professoras para que a formação acontecesse. Isso é muito, Uhum. isso foi tão significativo para a gente, porque os pais aproveitaram a formação e as crianças estavam lá com as professoras, que é uma referência para elas, como a gente conversou agora. E quando terminou, que as crianças vieram encontrar os pais, eles vieram no trenzinho, piuí, tchá-tchá-tchá. Então, funciona mesmo, né? Porque no dia a dia, às vezes é muito complicado você, né, conseguir colocar lá 4 crianças, como é a sua realidade, né? Vamos todo mundo almoçar, né? Então, você vai encontrando técnica, né? Um fica aqui, Uhum. outro fica aqui, esse aqui toma conta desse, né? Mas é encontrar e é não desistir, como você falou Uhum. agora, né? Paciência, que também é uma virtude. Né? Ontem eu estava Sim. com Santa Catarina de Sena e ela fala muito que a gente precisa desse perfume da paciência. Olha aí, Sim. quer tanto perfume, né? Um perfume que dure no nosso, né? Que tenha um tempo maior, né? E a gente precisa Sim. da paciência, né? Porque é um perfume que precisa ficar e a gente precisa o quê? Abastecer esse perfume. Né? Então, todos os dias, um pouquinho de paciência para a gente poder lidar e buscando técnicas, buscando. E aí, como você falou ainda agora, às vezes a gente está procurando o lugar errado, né? Às vezes a gente está Uhum. coisas erradas, né? Sem contar todo esse mundo aí, né? Falando com as mídias e ideologias e tudo mais, né? Com técnicas prontas e erradas, equivocadas. Sim. Infelizmente, às vezes a gente consome também, né? E a gente precisa ter esse cuidado, como a gente já vem falando aqui. Uma outra pergunta aqui, a gente deve estar para terminar também, porque Pois é, será que vai cair ou pois não é, cai? ainda não vi nada aqui, mas daqui a pouco Não? não, ainda não. Mas uma das coisas também que eu tenho aqui, como é que a gente consegue trabalhar, né, essa questão? A gente falou ainda agora da autoridade, do autoritarismo, mas como é que a gente faz para não precisar usar da força, né, de uma palmada, Uhum.
de um grito? Como é que a gente consegue... E eu lembro muito do Malheiro, no último curso que ele fez, e eu estava Hum. participando, e Ah, que eu legal. coloquei muito para ele essa questão dessa educação afetiva, né? Mas também efetiva, afetiva e efetiva. E aí, queria que você pudesse colocar para a gente alguns exemplos, algumas situações que você acredita que seja interessante para nesse momento que vem a vontade de dar uma palmada, de, enfim, né? Porque o nosso sangue, né? Às vezes ele ferve e aí às vezes a gente perde o controle, né? Como é que a gente faz? Sim. Então, eu acho que essa questão da palmada, eu acho que vem muito, não sei, assim, talvez a gente foi educado, assim, do jeito que quando era a vez da palmada, a coisa já era feia, assim, né? Já era. Porque vem muito essa ideia, e talvez a gente passe por isso também, de a palmada vir junto com um descontrole, né? Então, a palmada, ela vem e eu tô totalmente fora de mim, assim, eu tô com muita raiva, não tô sabendo lidar mais com aquele filho, a minha paciência já desapareceu, né? E eu vou para a questão da palmada, ou uma chinelada, enfim, ou um puxão de orelha e tal. Só que o problema em si, eu acho que não é a palmada, sabe, em si, né? O problema, né, como diz a Cecília Meirelles, né, uma palmada bem dada para quem não quer nada, né? Ela falava naquela poesia. A criançada adora essa poesia aqui em casa. Mas como que eu faço isso, né? Como que eu faço isso? Se é de uma maneira totalmente descontrolada, né, que eu já perdi as estribeiras totalmente, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar isso, assim, né? Se o meu filho, ele só está obedecendo se eu grito, ele só obedece se ele apanha, talvez a coisa não esteja muito boa, né, para o nosso lado, assim, porque é muito estressante para todo mundo, né? É um desgaste emocional para todo mundo, tanto para os pais como para os filhos, né? Porque é, se eu, se eu dou uma ordem e meu filho não obedece, eu tenho que estar sempre alterado, eu tenho que estar sempre gritando, né? E funciona desse jeito mesmo, né? Se a gente educa os nossos filhos no grito, eles vão testar a gente até chegar no grito. Se não chegar, enquanto não chegar no grito, eles não obedecem, né? Então a gente tem que evitar esse tipo de situação, né? E como que a gente evita isso? Trabalhando justamente essas etapas, né, da comunicação, né? Tem que pensar, a gente tem que usar a nossa inteligência mesmo, né? Não se deixar levar pelos sentimentos da hora. O que acontece? O que acontece é que muitas vezes a gente está numa correria do dia a dia, né? Que a gente já chegou cansado do trabalho, ou a gente teve um dia muito puxado, né? E aquele filho começou a fazer uma onda para ir tomar banho, para guardar os brinquedos, e eu já falei umas 5 vezes e ele não obedeceu, né? E aí a gente já não está com a paciência lá, aquelas coisas, então a gente começa a se descontrolar, né? Só que esse descontrole, ele é desfavorável para a gente mesmo, né? É um tiro no pé, falam, né? Então, a gente tem que usar da nossa inteligência, né? A forma de comunicar. Como é que eu vou... Deixa eu pensar aqui rapidinho. E se a gente tiver já um bom plano de ação, a gente já sabe onde estão os perrengues, né? De certa forma. A gente já consegue identificar, né? Poxa, o meu perrengue está sempre na hora do banho. Né? O meu perrengue está sempre na hora de guardar os brinquedos. Então, monta um planinho de ação ali. Olha, eu vou testar isso essa semana, né? Ou em 2 semanas eu vou testar isso aqui, né? E você vai testando para ver o que vai funcionar. Então, sei lá, talvez e daí você não é pega desprevenida, você já sabe como atuar, né? Então, a forma, como é que eu vou falar com meu filho? É um filho sanguíneo, por exemplo, eu vou usar uma musiquinha para guardar os brinquedos, né? Eu vou guardar junto com ele primeiro,
né? Primeiro, filhos de 0 a 4 anos, a gente precisa estar junto, a gente precisa ser à vontade auxiliar deles, né? Então não adianta você falar, guarda os brinquedos, né? Que ele não, a gente precisa guardar junto alguns dias até ele pegar o jeito da coisa, ter aonde guardar, porque às vezes a gente dá ordem, né? Vai guardar essas coisas no lugar, mas nem tem um lugar próprio para aquilo, né? Então tem que pensar nisso tudo, assim, nessas etapas, né? Então como que eu vou falar para esse filho, né? Ah, começou a argumentar demais, né? Então vai lá, usa a técnica do disco riscado, do nevoeiro, né? Ao teu favor, né? Olha, filho, você é muito. É sempre eu que tenho que guardar os brinquedos, né? Daí você, olha, eu entendo que você está achando que é sempre você que tem que guardar, mas agora guarde seus brinquedos, né? E você sempre volta para a ordem, você não entra na argumentação. Se a gente entrar na argumentação, a gente não sai nunca, porque, assim, argumentar com criança não tem fim, né? Então a gente tem que focar ali essa técnica do nevoeiro, ela é muito boa porque você meio que se isola da situação e não perde o foco no teu objetivo. Então o foco é guardar os brinquedos, a criança vai ficar ali argumentando. Se ela já sabe falar mais ali pelos 3, 4 anos, pode ser que ela comece a falar, né? Porque eu não tô com vontade agora. Olha, eu entendo que você não tá com vontade agora, mas vai lá guardar os seus brinquedos, né? E eu vejo isso aqui em casa, assim, que, caramba, como que funciona, assim, né? Porque a gente fala, agora, como eles já estão acostumados até com essa técnica, até eles já percebem. Quando eu falo, eles já dão risada, sabe? Porque já sabem que não vão ter vez na argumentação, né? Então, é isso, assim, né? Você não entra na argumentação, você não entra na briga, né? Você está sendo mais inteligente, né? Então, a palmada, quase que você não vai precisar usar isso, assim, porque você já conseguiu passar por outras etapas. Antes de chegar numa palmada ainda, você pode usar o toque físico, que é o quê? A criança está se amarrando para ir tomar banho, por exemplo, né? Você vai lá, pega ela pelo braço, né? Sem apertar, lógico, vai, pega ela pelo braço e leva ela até o banheiro. Você vai, pega ela pela mão e fala, olha, agora é hora de tomar banho, né? Esse é o toque físico que ajuda até antes de chegar, talvez, no nível da palmada, né? E aí você vai vendo com isso, assim, que você consegue ter muito mais o controle da situação, né? E a gente vai se sentindo mais confiante também com relação à educação. Porque quando a gente trabalha só na base do grito e da palmada, a gente vai ficando inseguro também. Porque se a gente já chegou no limite da coisa, né? Eu estou falando aqui de várias etapas, né? E a palmada é lá a última coisa. Não tem mais o que fazer, então vai ter que levar uma palmada, não tem jeito. E aí a gente já de cara já descarta já a cartucheira, já descarta isso. O que se não obedeceu nem apanhando, o que eu vou fazer, né? Aí você não, nossa, a insegurança total assim da nossa parte, e isso é muito ruim para nós, né, como pais. E também a criança não aprende que ela precisa fazer as coisas porque precisa ser feito, né? E não porque ela está com medo de apanhar, ou porque ela está com medo porque você gritou com ela, ou porque ela está com medo porque você ameaçou ela a ficar sem o jantar, ou a ficar sem a sobremesa, ou a ficar sem um brinquedo. Você ameaçou ela, né? Você vai ficar sem o videogame uma semana, né? Porque você está fazendo isso, né? E aí a criança só obedece na base da ameaça, do grito, da palmada e tal, né? E aí a criança não aprende que ela precisa fazer aquilo porque aquilo precisa ser feito. Eu preciso guardar os brinquedos porque a gente tem que manter a casa em ordem, que a casa tem que ficar bonita, né? Porque eu terminei de usar o brinquedo agora, então eu vou guardar ele no lugar, né? Porque isso vai se refletir lá na frente, na vida profissional dele, na casa dele, né? Então, a criança precisa aprender que as atitudes dela, né, ela precisa fazer porque precisa ser feito mesmo. Precisa tomar banho,
porque eu preciso ficar limpinho, porque eu preciso ficar cheiroso, né? Porque é importante, né? Eu preciso me alimentar bem, experimentar de tudo que tem na mesa, né? Porque é importante que eu coma, eu preciso ficar forte, né? E não porque você vai ficar sem sobremesa se você não comer, né? Então, trabalhar essa mentalidade, acho que é o nosso papel, né? E eu estava lendo aqui, né, os comentários que colocaram aqui, Eu não dou e conta de ler aqui. né, alguns eu consigo. E aí acho que foi a Michelle que falou assim, né, a criança normalmente ela argumenta que está cansada, né? Aí Uhum, mas quem brincou foi você, né? E é verdade, eu acho que precisa dar essa autorresponsabilidade para a criança, né? Lógico, lembrando a idade que ela tem, mas na nossa cabeça, nós conhecemos os conceitos, né? E sabemos como tem que ser feito. Então, essa autorresponsabilidade, quem brincou, né? Quem foi que desarrumou? E aí uhum, fui eu, né? Então, e aí vai estimulando ele a fazer isso, né? E algo muito interessante que você falou foi de pegar, né, na mão. Às vezes diz assim, uhum, vai arrumar o quarto, vai tomar banho, mas a gente não toma a atitude de ir com ele. E lembre, uhum, tem que lembrar que a educação também é pelo exemplo, né? Eu lembro uhum. o Vitor dando comida para o Henrique. O Henrique não queria, o que ele fazia? Ele comia, olha, eu vou comer. Aí a criança, né, acaba fazendo porque ela está naquele comportamento mimético, então ela está repetindo. Então, se a gente faz, ela faz. Então, de pegar pela mão, vamos tomar banho e leva, vamos arrumar os brinquedos, né? E leva até o lugar onde está desarrumado e tudo. Isso Sim. demonstra atitude, que eu acho que é muito interessante, né? Nós, né, os pais, né, os responsáveis, nós temos que mostrar atitude. Né? Se a gente não mostra, eles mostram, porque eles estão ali, Uhum. não é propositalmente, mas intuitivamente eles estão mostrando atitude. Então, se a gente Sim, não faz, eles fazem. Se a gente não claro. impõe, eles vão impor. Né? E era Uhum, uma coisa que eu queria falar com você, eu acho que é para a gente finalizar, eu não sei se tem alguma pergunta aqui, até colocar aqui o castigo, como entra nesse caso, né? Eu queria falar uhum, sobre o castigo, já que foi colocado aí, e sobre limites, né? uhum, Como é que a gente dá esse limite, né? Como é que a gente lida uhum. com o castigo e também com o limite. Então, a gente acho que a gente às vezes acaba esquecendo, né, de que, assim, da fase da criança, né, porque, por exemplo, o castigo, a gente pode chamar o castigo aqui de consequência, né, por exemplo, assim, sempre tem uma consequência, né, se você não guardou os brinquedos, né, precisa ter uma consequência, né, para que ela olhe para aquilo, né, para que ela consiga entender de acordo com a capacidade que ela tenha de entender aquilo, né. Então, por exemplo, não dá para a gente pegar uma criança, a criança, como eu falei, ela é muito movida pelos sentidos ainda, né, por aquilo que ela gosta de fazer, ela só quer fazer o que ela gosta, na verdade. E se a gente começa a botar muito para a criança escolher o que ela quer fazer, ela não vai escolher bem, né? E não porque ela é má, não porque a criança é má, mas porque ela não tem capacidade ainda de olhar para o todo e perceber que ela precisa parar de brincar agora para ir tomar banho, né? Que não dá para passar um final de semana inteiro assistindo desenho, porque se deixar, a criança fica um desenho atrás do outro, né? Mas ela não entende que aquilo vai fazer mal para ela. Ela não tem essa capacidade, né? Assim como uma consequência, por exemplo, que às vezes é comum, né? A gente vê assim, vou colocar você para pensar aqui, você vai ficar agora 5 minutos aqui pensando no que você fez, né? Ela vai ficar, assim, olhando para o mosquitinho que está passando, ela vai olhar para o pé dela, ela vai olhar para o cabelo, ela vai, sei lá, vai fazer qualquer coisa menos ficar pensando no que ela fez. Ela não tem, né, essa capacidade de ficar analisando ali, puxa vida, né? Realmente, eu fui uma criança muito desobediente, né? Meus pais estão ali se esforçando, né?
eles não merecem um filho assim como eu tô agindo muito mal. Nossa, gente, a criança não tem essa capacidade assim, de articular tudo isso assim na cabeça dela, né? Só que a gente volta e meia acaba colocando essa responsabilidade neles, né? Então, não adianta de nada a gente fazer esse tipo de coisa. Então, as consequências, né, vulgo castigos, eles precisam ser claros, né, para a criança, ser consequências que a gente possa cumprir, né, que a gente consiga cumprir aquilo, e também proporcional àquilo que a criança fez, né? Então, é diferente a criança que, sei lá, vamos supor, ela derrubou foi mexer no armário e derrubou um pote de açúcar, né? Ou então a criança que quebrou um brinquedo, né? Ou a criança que bateu no irmão, né? Percebe que as coisas têm um peso diferente, né? Então, as consequências também precisam ser proporcionais àquilo que ela fez, né? Então, isso a gente precisa ter um cuidado, assim, porque às vezes a gente mede tudo é a gente tem a mesma reação diante das coisas. Ou é sempre o grito, ou é sempre a alteração, a agressividade, né? Ou é sempre a palmada, para tudo, né? E aí a criança não consegue medir também, porque ela também vai percebendo, né, essa diferença, esse peso que as coisas têm, né? Então, eu acho que o castigo, né, essa consequência, a gente tem que partir desses pontos, assim, sabe? Tinha Perfeito. mais alguma coisa que você perguntou? Eu respondi, respondi tudo. Falou sobre o castigo em relação ao As limite. limites, sim. Consegue dar esse limite, né? Como é que é no dia a dia isso, né? Uhum. Então, os limites, eu acho que vai muito também da fase de cada um, né? Por exemplo, assim, a gente precisa ser essa vontade auxiliar da criança, né? Então, passou da conta aqui da brincadeira, passou da conta aqui da. Aqui em casa a gente não tem telas, né? A gente não usa, não tem nem TV, a gente tem um monitor aqui que a gente usa no computador, mas nem tem TV. Mas, enfim, é comum, assim, ter hoje em dia as pessoas, né, terem TV e tal. Então, como colocar limites, né, nessas coisas, por exemplo, a gente que precisa ser essa vontade auxiliar dos nossos filhos, né? Porque, como eu falei, se deixar, eles sempre vão querer fazer tudo o que eles querem, né? Sempre, sempre, tudo que dá na telha. A gente, hoje em dia, a gente percebe que os adultos, em geral, né, estão crescendo assim, né? Adultos que querem fazer só aquilo que gostam, né? Eu só vou trabalhar com aquilo que eu gosto, só vou fazer o que eu gosto, não vou nem ter filho porque eu só quero fazer o que eu gosto, só vai me atrapalhar, né? Então, existe muito essa mentalidade, assim, né? Porque talvez é, faltou limite, né? Quando eram pequenos, faltou trabalhar isso, né? E esse é o nosso papel aí, como pais, né? De a gente precisa enxergar aquilo. Talvez trabalhar na gente, se a gente talvez né, tá faltando talvez esse amadurecimento na gente mesmo, para que a gente consiga trabalhar os nossos filhos, né, com firmeza, né? Essa firmeza mesmo para falar, olha, é um desenho e pronto. Ah, mas eu quero mais, né? É um ponto, né? Muda o foco, muda, né? A gente perde, né? Começa a dar limites demais quando a gente começa a ceder demais nas coisas, né? Então, mas eu queria mais um chocolate, né? Então, a gente é que sabe, né? Porque se a gente sempre ceder, porque a gente não quer ver o nosso filho triste. Mas se não comer mais um chocolate, ele vai ficar triste, né? Mas eu é que sei, como adulto, que um chocolate é o suficiente para ele nesse momento, né? Ou que se ficar sem sobremesa, não tem problema. Ou que se comer o arroz sem o molho, não vai morrer porque comeu o arroz sem o molho. Por aí.
Até o Vitor colocou aqui, né? Essa é a dimensão volitiva, né? Que é ordenar as vontades. Exato. Exato. E educação personalizada trabalha muito a dimensão volitiva, da vontade. Uhum. A criança tem muitas vontades, tem muitos desejos, Nossa. né? E a gente não vai. Você falou do chocolate, né? Quando tem aniversário aqui, alguma coisa aqui no colégio, eles veem bolo, brigadeiro, eles querem comer. Aí a gente não, é um para cada e pronto, né? E eles vão pedir e a gente vai dizer não, né? E eles vão insistir, a gente vai insistir aqui também que não, né? E isso dá trabalho, aquilo que a gente falou lá no início, né? É. Isso dá, né? O fácil, vamos dizer assim, é dar, né? Não dá, tá chorando, dá, né? Ele Sim. quer mais um, dá. Só que a questão do limite é essa, né? E no livro, Carinho e Firmeza com os Filhos, eu lembro que ele fala muito disso. Quando os pais, né? Quando a família não faz isso no começo, a sociedade faz. Só que ela vai fazer Uhum. dela, né? Ela vai Uhum. tudo aquilo que a família não faz, o mundo faz, a sociedade faz, Uhum. né? E faz do seu jeito, né? Sim. Faz com droga, faz com a violência, né? Uhum. Então, assim, se não for para esse extremo, mas no trabalho começa, né? E eu sempre falo isso com os meus alunos, né? Mesmo pequeninos e os maiores depois, que Uhum. você precisa criar uma rotina quando você é criança, né? E a família precisa também fazer isso. Então, eu vejo em algumas situações que pais nos procuram, ah, mas o meu filho ele não consegue acordar de manhã cedo, né? Aí eu falo, mas ele não consegue porque você não está fazendo ele conseguir, né? Porque se É. deixar, é a gente que quer ficar até tarde, né? Com Se deixar certeza. horas, não sei até que horas. Então imagina uma Uhum. criança. Então não é a criança que não consegue, é você que não está fazendo o seu papel, assumindo a responsabilidade de acordar ele, né? E Sim. criar rotina nele, né? Não é encontrando, né, às vezes, outros horários que você vai, não, mas tá, é melhor assim, né? É aquilo também que a gente falou, quando a gente começa a ceder, e aí a criança, e aí no trabalho, né? Eu penso sempre lá na frente, né? E aí, vai ter um horário especial para esse adulto? Né? Vai ter um Sim. horário especial, né, de meio-dia, porque a hora que ele acorda não é assim, né? A vida não é assim. Então a gente precisa saber o momento certo de dizer o que precisa ser dito e o que precisa ser feito. Por isso eu gostei muito quando você falou sobre os planos de ação, que também é muito Uhum. importante. Quando a gente faz as preceptorias no colégio, a gente Uhum. tem um plano de ação. Né? A Sim. gente, junto com a família, a gente leva algumas sugestões e as famílias analisam, né? Não, é isso mesmo, não, a gente pode fazer alguns ajustes aqui. Então, esse momento é o momento do plano de ação. Né? Vamos criar aqui um plano de ação, vamos criar aqui umas linhas norteadoras, né? Uhum. Isso é muito interessante a gente, numa conversa como essa, ver tanta educação personalizada já acontecendo na prática, né? Mas Sim, tudo sim. requer da gente formação, como é isso que nós estamos fazendo Exato. aqui, faz formação dos professores, formação de todos os envolvidos diretamente e indiretamente no colégio, né? E eu Sim. acho que a gente vai finalizando, né? Porque se deixar, conversa aí para o resto da vida, né? É Mas, verdade. mas eu acho que a gente cabe aí um outro momento, Vanessa, dependendo da sua disponibilidade, lógico, né? Claro, Depois claro. tá? Mas foi assim uma noite, pelo menos para mim, né? Foi muito prazerosa, muito significativa, né? E eu acredito que pelos comentários aqui que não pararam aqui dos pais, tanto do colégio quanto aqueles que estão namorando aí com o colégio, que eu sei, e participaram, e isso é exatamente o que eu acredito que hoje ainda falta, né, no nosso mundo, né? Parar para falar daquilo que é importante, né? Sim. Parar para dedicar aquilo que vai fazer a diferença na minha vida, como pai, como mãe, né? Como responsável, como educadora que sou. Isso para mim vai fazer a diferença amanhã, vai fazer a diferença depois. Então a gente precisa investir nosso tempo em formações, em momentos como esse que a gente está. Exatamente. Então, desde É. já eu agradeço, Vanessa, foi maravilhoso, né? E Eu você que agradeço. é uma pessoa que é abençoada, ungida por Deus,
né, por se aventurar, porque é uma aventura, né, fazer aquilo que deve ser feito. Uma educação com amor, formar para o amor, né? E você falou, não tenho telas, isso deve ser mega desafiador. Aqui no colégio Nossa. tem, teve um pai que a primeira coisa que ele perguntou quando veio esse ano conversar com a gente, vocês têm tela? A gente falou não. Ele, ai, que bom. É, enfim, né? Isso tomou conta das famílias e das escolas, infelizmente. Sim. Eu Mas é um costumo brincar que é que a gente não tem essa opção aqui em casa. Então, a gente tem que arrumar outras alternativas, simples assim, né? E a gente arruma. Incrivelmente, a gente arruma outras alternativas para resolver. aqui passa, tem criança que entra às 7h30 e sai 16, 18, e sem tela o dia inteiro, né? Sim, E consegue, gente. E sim, consegue. A com gente consegue, certeza. né? E a gente fica mais criativo. Esse é Ah, o criatividade, exatamente. né? Criatividade. Esse é o ponto que às vezes quando a gente não tem o recurso, a gente cria. Quando a gente Com já certeza. Eu presencio isso aqui todo dia. Assim, eu penso, caramba, de onde é que eu tirei essa ideia? Funcionou, né? Muito bom. Agradeço muito, foi muito bom mesmo o papo aqui. A gente ficou bastante tempo, mas valeu a pena as perguntas, a interação aí dos pais foi muito legal. E até aproveito para dizer, né, para compartilharem, né? Compartilhar, façam um print aí, marquem a escola, me marquem, para a gente poder compartilhar depois também, né? E para fazer chegar a mais pessoas aí, tanto o conteúdo da live, mas também para que a escola se faça conhecida aí também, né? Mas mais famílias possam conhecer e aproveitar aí a escola, né? com certeza. E você falou lá dos seus vídeos, a gente vai colocar depois para as pessoas irem lá assistir, os pais que estão aqui, os que não puderam. Vamos deixar gravado também, né? Sim. Porque tem gente que não conseguiu agora, está trabalhando, está cuidando dos filhos. Sim. Quando puder, vai poder assistir, tá bom? Aham. Então, e a minha eterna gratidão em nome do colégio, em nome da direção, em nome do outro nosso diretor, em nome do Vitor, em nome das professoras, em nome das nossas crianças e dos pais principalmente, porque eles que tiveram, eles que me fizeram a proposta, isso é muito Um interessante. beijão para a Thaline, né? A Thaline que entrou em contato ali comigo. Quero agradecer, porque foi muito, quando a gente vive isso, né? Às vezes eu não acredito, eu agradeço todos os dias a Deus por ter a oportunidade de ter o Mirante na minha vida, porque tem coisas que acontecem que a gente fica assim, os pais, né, nos dão a ideia, né? Teve uma festa dos Sim, santinhos agora, né? E eles nos trouxeram a ideia, você, enfim, porque é isso que só é assim que a gente vai conseguir construir algo de verdade com a ajuda deles, sim. né? Primordialmente os pais, né? Depois vem os outros, né? Então, muito obrigada, né? Que Deus abençoe a sua família, né? Abençoe seus planos, abençoe a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua criatividade, né? Em ter quatro, né? Quatro missões, né? Que Deus hoje te deu, né? Para você e para o seu esposo, e que a felicidade e a santidade seja uma vocação que vocês busquem incessantemente na vida de vocês. Tá bom? Obrigada. Vanessa, vem para Belém. Vem para Belém. Vem para te dar uma formação presencial com os. Presencial, já pensou? Nossa, que legal. Tá bom? Muito obrigada, tá, Vanessa? Obrigada, um abração. Tchau. Abraço. Tchau.